Jesus revela a verdade sobre ela, mas não para expor, para curar. Ele não a chama de impura. Ele a trata como alguém capaz de anunciar o Messias. E foi isso que ela fez. De envergonhada, tornou-se mensageira. Voltou à cidade que antes a evitava e disse: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. A vergonha se transformou em testemunho. A rejeição virou projeção, plataforma. A presença do Espírito devolveu a ela o que a vida havia roubado, a dignidade. Na prática, isso significa que você pode sim recomeçar. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você mesmo acredita sobre sua história. Quando o Espírito entra, ele ressignifica tudo. Comece confessando a dor. Fale com ele como você é, não como acha que deveria ser. Ele já conhece, mas precisa que você entregue. Depois ouça. Ele vai falar sobre quem você é de verdade, não com base no seu passado, mas com base no que ele já escreveu sobre você. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e este vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Ainda hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que você não é definido pelo erro, nem pela opinião dos outros. Você é definido pelo amor que te alcançou. Continue comigo, porque a revelação que vem a seguir pode ser a virada que seu coração tanto precisa. Existem áreas em nossa vida que tentamos esconder, partes da nossa história marcadas por medo, insegurança ou fracasso, situações que não contamos a ninguém, pensamentos que julgamos vergonhosos, limitações que parecem nos impedir de avançar. Mas é exatamente nesses lugares onde nos sentimos fracos que o Espírito Santo quer entrar. Porque ele não se impressiona com força humana. Ele se revela na vulnerabilidade. Deus não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os que se rendem. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha uma das maiores revelações sobre isso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta veio depois de Paulo clamar 3 vezes para que Deus removesse um espinho que o incomodava. Deus não retirou, mas deu algo melhor, a certeza de que sua fraqueza seria o palco onde o poder de Deus se manifestado com mais intensidade. E isso muda tudo, porque ao invés de esconder a fraqueza, Paulo passa a se gloriar nela. Ele entende que quanto mais fraco se sente, mais espaço o Espírito tem para agir. Na Bíblia, um dos maiores exemplos disso é Gideão. Quando Deus o chama, ele está escondido malhando trigo no lugar impróprio porque tinha medo. Medo dos midianitas, medo de falhar, medo de não estar à altura. E quando o anjo do Senhor aparece, ele o saúda dizendo: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, confuso, responde dizendo que é o menor da menor tribo e que Deus não poderia estar com ele, já que tudo ao redor parecia derrota. Mas Deus não estava procurando um guerreiro pronto. Estava procurando um coração disponível. Gideão se achava pequeno demais, mas o Espírito estava prestes a mostrar que com ele, qualquer fraqueza pode se tornar um testemunho de glória. E isso se aplica diretamente à sua vida. O que hoje parece ser sua maior limitação, pode ser o exato ponto onde Deus deseja manifestar seu poder. O medo que te paralisa pode ser vencido pela obediência simples. A insegurança que te afasta de novas oportunidades pode ser curada quando você se entrega ao Espírito. Porque ele não te chama pelo que você é agora, ele te chama pelo que ele já sabe que você vai se tornar. E cada vez que você age com fé, mesmo tremendo, você abre espaço para que a graça dele se manifeste. Na prática, comece sendo honesto com Deus sobre suas fraquezas. Não esconda. Fale como você se sente. E então peça ao Espírito: me usa mesmo assim. Você vai perceber que aos poucos, o que era vergonha se transforma em experiência. O que era medo vira coragem. E o que era limitação se tornará plataforma. Porque testemunhos não nascem da perfeição, mas da transformação. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao coração de coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora.
e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé. Ainda temos muito o que viver juntos, e o próximo passo pode ser decisivo para a sua jornada espiritual. Há momentos em que o que falta não é dinheiro, não é companhia, não é solução. O que falta é alegria, aquela força silenciosa que sustenta por dentro, que levanta o semblante mesmo quando nada ao redor mudou. E essa alegria não é gerada por boas notícias ou dias tranquilos. Ela nasce da presença do Espírito Santo, porque há uma alegria que o mundo não conhece, que não se apoia em circunstâncias, que permanece mesmo quando tudo parece estar desabando. Essa é a emoção que rompe cadeias emocionais. Neemias 8:10 afirma: "A alegria do Senhor é a vossa força." Essa palavra foi liberada em um momento de restauração, quando o povo havia acabado de ouvir a lei, reconhecendo suas falhas, chorando profundamente. Mas a instrução foi clara: não se entristeçam. Deus estava restaurando, e essa alegria vinda do alto seria a força necessária para recomeçar. Isso nos ensina algo essencial. A alegria no espírito não nega a dor, mas a transcende. Ela não ignora o problema, mas resiste a ele com esperança. Um dos episódios mais poderosos sobre isso é a experiência de Paulo e Silas na prisão. Eles foram açoitados, humilhados, acorrentados. A cela era escura, o ambiente era hostil e a dor era real. Mas mesmo assim, por perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar. Não havia libertação ainda, não havia alívio ainda, mas havia presença. E essa presença gerou louvor. E aquele louvor, mesmo vindo de corações machucados, provocou um terremoto. As portas da prisão foram abertas, as cadeias caíram. E não só eles foram libertos, todos ao redor foram tocados. Tudo isso começou porque uma alegria que só o Espírito pode gerar. E na prática isso significa que você pode sim se alegrar no meio da luta, não como quem finge que está tudo bem, mas como quem sabe que Deus continua no controle. É possível sorrir com sinceridade, mesmo quando o coração está em processo, porque a alegria do Espírito não depende do que parece, mas de quem está em você. Quando você cultiva essa alegria cantando mesmo sem vontade, agradecendo mesmo em meio à perda, celebrando mesmo sem respostas, você cria uma atmosfera de liberdade. E nessa atmosfera, cadeias caem, cadeias do medo, da ansiedade, da tristeza profunda, do cansaço da alma. Se você hoje sente que tudo está escuro, comece adorando. Mesmo que a voz esteja embargada, mesmo que as lágrimas caiam, a adoração no vale tem um peso diferente. Ela não sobe vazia, sobe carregada de fé. E o Espírito responde a essa fé com alegria. Uma alegria que você não consegue explicar, mas também não consegue negar. E quando ela vem, ela liberta. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, inclusive liberdade emocional. O que vem a seguir vai te mostrar como essa mesma presença que traz alegria também ativa algo ainda mais profundo, o discernimento para distinguir o que é real em meio à confusão espiritual. Não pare por aqui. O Espírito quer te levar mais fundo. Nem sempre é fácil saber qual direção tomar. Em momentos de decisão, de mudança, de transição, o coração pede clareza. E é aí que muitos se confundem. Será que esse desejo é meu ou é de Deus? Será que esse caminho é o certo ou é uma distração? É nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir com sinais espirituais. Porque Deus, ao contrário do que muitos pensam, não se esconde. Ele se revela. E uma das formas como ele confirma sua vontade é por meio de sinais, não como superstição, mas como manifestações reais de que ele está envolvido. Marcos 16:20 diz: "E ele saindo confirmando a palavra com os sinais que se seguiam." A palavra era pregada, e Deus não deixava dúvida. Ele confirmava com sinais. Isso ainda acontece. O Espírito Santo é aquele que fala com clareza a corações sensíveis. E os sinais vêm de várias formas, uma palavra repetida em momentos diferentes, uma paz inexplicável,
Mesmo diante de um risco, portas que se fecham ou se abrem de forma improvável. São marcas de que o céu está guiando a história. Gideão é um dos exemplos mais claros disso. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele hesitou. Sentia-se pequeno, despreparado e inseguro. Então ele pediu um sinal, colocou um véu de lã no chão e disse: se o orvalho estiver somente no véu e o chão ao redor seco, saberei que me escolheste. E Deus fez exatamente como ele pediu. Ainda assim, Gideão pediu o contrário no dia seguinte só para ter certeza. Deus não se irritou. Ele confirmou de novo. Por quê? Porque o pedido veio de um coração humilde, não de alguém tentando manipular o céu. Deus responde a corações quebrantados que sinceramente desejam andar no centro da sua vontade. Na prática, pedir sinais ao Espírito exige 3 coisas: humildade, reverência e disposição para obedecer. Não é sobre fazer testes com Deus, mas sobre abrir espaço para que Ele conduza com clareza. Antes de tomar decisões importantes, ore e peça que o Espírito confirme. Ele pode usar uma conversa, uma mensagem, até um silêncio, porque até o que não acontece pode ser um sinal. E quando o sinal vier, não duvide, obedeça. O Espírito não brinca com nossa fé. Quando ele fala, é para agir. Se você está em uma encruzilhada buscando direção, saiba que o Espírito Santo é especialista em iluminar caminhos. Ele nunca deixa seus filhos andarem às cegas. A única coisa que ele pede é entrega. Quando você confia, ele responde. E os sinais que ele envia não trazem confusão, trazem paz, convicção e fruto. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. O que vem a seguir pode ser exatamente o sinal que você estava esperando sem perceber. O Espírito ainda está se movendo e ele não terminou. Fique atento. O próximo passo pode ser o mais importante até agora. Muitos se emocionam em um culto, sentem a presença de Deus, se arrepiam durante uma oração, mas continuam os mesmos. Não porque o Espírito não agiu, mas porque foram tocados, não transformados. E há uma diferença entre toque e transformação. O toque emociona, mas a transformação muda o interior. O toque passa, mas a transformação permanece. O Espírito Santo não vem para criar momentos, ele vem para gerar novos começos. E quando ele visita uma vida, não é para reformar, é para reconstruir. Ezequiel 36, 26, 27 declara: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Essa é a essência da nova aliança. Deus não quer apenas nos livrar do inferno, ele quer nos formar à imagem de Cristo. A visitação do Espírito é a porta de entrada para uma transformação profunda. Ele não vem só para aliviar a dor ou responder orações. Ele vem para nos moldar. Zaqueu é um exemplo poderoso disso. Era um homem rico, chefe dos publicanos, rejeitado pelo povo e acostumado a viver em engano. Mas algo nele desejava ver Jesus. Ele sobe numa árvore só para ter um vislumbre. E Jesus, guiado pelo Espírito, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A visita começou com uma frase simples, mas o que aconteceu em seguida revela o verdadeiro mover do Espírito. Zaqueu, sem ser forçado, declara: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Isso não é emoção, isso é transformação. A visita do Espírito não terminou na sala da casa, terminou no quarto do coração. Ele entra, mexe, limpa, reforma, mas acima de tudo, ele reconstrói. Muda intenções, alinha motivações, derruba o orgulho e planta a mansidão. A visita que gera transformação não precisa de espetáculo, precisa de rendição. Não é sobre barulho, é sobre entrega. E quem permite essa transformação
Passa a andar de forma diferente não por medo, mas por convicção. No dia a dia, essa transformação começa com uma simples oração sincera. Espírito Santo, visita-me, uma paz que não depende de as circunstâncias mudarem, mas da certeza de que Deus está conosco no meio delas. É aquela calma inexplicável que você sente quando sabe que, embora tudo ao seu redor esteja incerto, seu coração e sua mente estão guardados em Cristo Jesus. A paz de Deus atua como um guardião, protege nosso coração do desespero e nossa mente dos pensamentos que nos consomem. Mas para experimentá-la precisamos confiar. Confiar que Deus ouve. Confiar que sua vontade é perfeita mesmo quando não a entendemos. Confiar que seu tempo é melhor do que o nosso. Se você está lutando contra a ansiedade, quero te encorajar a experimentar isso. Reserve um momento, respire fundo e leve suas preocupações a Deus em oração. Diga exatamente como você se sente. Não esconda nada. E depois encontre algo pelo qual agradecer. Talvez seja algo pequeno, mas comece por aí. Você verá como essa prática começará a transformar seu coração. A oração e a gratidão não são apenas atos, são hábitos que fortalecem nossa fé e nos conectam mais profundamente com Deus. Faça disso uma prática diária. Reserve um tempo para falar com Deus, para apresentar a Ele suas necessidades e para agradecê-lo por sua fidelidade. E quando fizer isso, espere pela paz dele, não como um desejo, mas como uma certeza, porque ele prometeu. Vamos orar juntos. Senhor, hoje colocamos nossas preocupações diante de ti. Sabemos que tu és maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar. Pedimos que nos concedas a tua paz, aquela que excede todo entendimento. Ajuda-nos a confiar em ti, a apresentar nossos pedidos, viver com gratidão. Obrigado porque tu sempre ouves, sempre cuidas de nós e sempre nos sustentas. Em nome de Jesus, amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Essas palavras do Salmo 119 são um lembrete de que a palavra de Deus não apenas nos guia, mas ilumina cada passo que damos nessa jornada chamada vida. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu perdido sem saber qual decisão tomar ou qual caminho seguir? A escuridão da incerteza pode ser esmagadora, mas a palavra de Deus age como uma luz mostrando o caminho, trazendo clareza e direção. A metáfora da lâmpada e da luz é poderosa, porque todos nós já estivemos em um lugar escuro, literal ou figurativamente. Quando tudo está escuro, qualquer pequena luz é suficiente para nos dar esperança. É assim que a palavra de Deus funciona. Nem sempre ilumina todo o panorama de uma vez, mas nos mostra o próximo passo. Dá-nos o que precisamos para avançar um passo de cada vez, confiando que Deus sabe para onde está nos levando. No nosso dia a dia, a palavra de Deus tem esse mesmo poder. Quando você enfrenta decisões difíceis, sua palavra oferece direção. Quando luta com a dúvida, lembra-lhe das promessas de Deus. E quando sente que não consegue mais continuar, age como um lembrete constante de que Deus está com você guiando-o. Mas para que essa luz brilhe, devemos nos esforçar para acendê-la, como lendo a Bíblia, meditando nela e permitindo que suas palavras penetrem em nosso coração. Não se trata apenas de lê-la, como se fosse um livro qualquer. Trata-se de interagir com ela, de permitir que cada versículo fale à sua situação. Talvez você esteja passando por um momento de estresse no trabalho ou dificuldades em seus relacionamentos. A palavra de Deus tem algo para você. Talvez você se sinta confuso sobre o propósito da sua vida. A palavra de Deus vai lembrar-lhe que Ele tem planos de bem para você, planos para dar-lhe um futuro e uma esperança. Um dos maiores benefícios de manter a palavra de Deus como guia é a clareza que ela oferece em momentos de incerteza. O salmista não diz que a palavra elimina todos os obstáculos, mas que ilumina o caminho. É essa orientação silenciosa que nos ajuda a discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é temporário e o que tem valor eterno.
E em um mundo cheio de vozes competindo por nossa atenção, ter essa luz é essencial. Além de oferecer direção à palavra de Deus, fortalece nosso espírito. Quando estamos cansados, desanimados ou à beira de desistir, a palavra nos lembra que podemos encontrar força nele. Histórias como a de Davi enfrentando Golias ou os israelitas atravessando o Mar Vermelho nos ensinam que Deus sempre provê um caminho mesmo quando parece que não há. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos do que Deus pode fazer na sua vida, se você confiar nele. Mas aqui está o desafio. Não basta conhecer a palavra de Deus, precisamos aplicá-la. A orientação divina não faz sentido se não seguimos o caminho que ela nos mostra. É como ter um mapa e nunca olhá-lo. Você está permitindo que a palavra de Deus seja essa luz na sua vida. Está tomando decisões com base na sua orientação, ou está confiando apenas na sua própria lógica e experiência? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. Quero incentivá-lo a fazer da palavra de Deus uma prioridade diária. Não precisa ser complicado. Talvez você comece com um versículo por dia, refletindo sobre o que ele significa e como pode aplicá-lo. Talvez participe de um grupo de estudo bíblico ou use um devocional. O importante é convidar a palavra de Deus a fazer parte da sua vida, permitindo que sua luz guie você. E mais, não guarde essa luz só para você. Compartilhe o que aprende, seja uma lâmpada para os outros. Talvez alguém na sua vida esteja passando por um momento de escuridão e precise da luz de Deus, que você pode compartilhar. Uma palavra de encorajamento, um versículo, um testemunho pode ser tudo o que essa pessoa precisa para encontrar direção. Oremos juntos. Senhor, obrigado porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a buscar-te todos os dias, através da tua palavra, a permitir que ela nos guie em nossas decisões e a encontrar nela a força de que precisamos. Ensina-nos a caminhar na tua luz e a compartilhá-la com os outros. Em nome de Jesus, amém. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Essas palavras de Tiago são um poderoso lembrete de que nossa fé não pode se limitar a palavras ou pensamentos. Uma fé verdadeira, uma fé viva sempre se manifesta em ações. E não é que as obras nos salvem, mas são a evidência de uma fé genuína, a maneira como demonstramos que realmente acreditamos naquilo que declaramos. Pense nisso. Ter fé sem obras é como segurar uma semente na mão e nunca plantá-la. Sabemos que essa semente tem o potencial de crescer, de dar frutos. Mas se não fizermos nada com ela, se não a colocarmos em ação, ela continuará sendo apenas uma semente. O mesmo acontece com nossa fé. Se não a colocarmos em prática, se ela não impactar a forma como vivemos, será que realmente é fé? Tiago não está dizendo que as obras substituem a fé. O que ele nos ensina é que as duas estão interconectadas. A fé nos leva a agir, e nossas ações refletem a autenticidade dessa fé. Quando dizemos que confiamos em Deus, nossas decisões e comportamentos devem demonstrar isso. Por exemplo, se acreditamos que Deus nos chama para amar o próximo, isso deve se refletir em como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam de nós. É fácil dizer que temos fé, mas o verdadeiro desafio está em demonstrá-la em nossas ações diárias. O que você faz quando alguém precisa de ajuda? Que decisões você toma quando sabe que uma ação requer sacrifício? É nesse momento que a fé se torna algo tangível. Quando você ajuda alguém que está enfrentando dificuldades, quando perdoa mesmo sendo difícil, quando decide dar, mesmo que isso te custe, você está mostrando uma fé viva. Tiago também nos alerta sobre o perigo de uma fé passiva. Uma fé que não se traduz em obras é como um corpo sem vida. Não tem propósito, não tem movimento, não tem impacto. E acredito que nenhum de nós quer que sua fé seja assim. Queremos uma fé que transforme, que inspire, que deixe uma marca no mundo.
Mas para isso precisamos agir. Não se trata de fazer grandes coisas o tempo todo. Às vezes os menores atos têm o maior impacto. Uma palavra de incentivo, um gesto de bondade, um momento de escuta, podem ser as obras que refletem uma fé ativa. Na Bíblia, vemos exemplos claros de como as obras refletem a fé. Pense em Abraão, que esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Sua ação não foi o que o salvou, mas demonstrou a profundidade de sua fé. Ou Raabe, que arriscou sua vida para proteger os espias israelitas. Seu ato de fé não apenas a salvou, mas a incluiu na história redentora de Deus. Essas histórias nos mostram que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de ação. Agora sei que nem sempre é fácil. Às vezes nos sentimos desmotivados, ocupados, ou até mesmo incapazes de agir conforme nossa fé. Mas é aí que Deus entra em cena. Ele nos dá sabedoria e oportunidades para viver nossa fé. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos. E quando damos esse passo, quando agimos conforme nossa fé, não apenas impactamos a vida dos outros, mas também fortalecemos nosso relacionamento com Deus. É nessas ações que encontramos crescimento espiritual, onde nossa fé se aprofunda e se enriquece. Então a pergunta é: como você está vivendo sua fé? Ela se reflete em suas decisões, em como você trata os outros, em como enfrenta os desafios. Se você sente que poderia fazer mais, não desanime. Este é um convite para começar hoje, com pequenos passos. Identifique uma maneira de agir conforme sua fé. Talvez seja ajudar alguém em necessidade, servir em sua comunidade, ou simplesmente ser mais gentil com as pessoas ao seu redor. Quero encorajá-lo a fazer de sua fé algo visível, algo que os outros possam ver e que inspire outras pessoas a buscar a Deus. Porque quando vivemos uma fé ativa, não apenas transformamos nossa própria vida, mas deixamos uma marca no mundo que reflete o amor e a graça de Deus. Oremos juntos. Senhor, pedimos que nos ajude a viver uma fé ativa, uma fé que se reflita em nossas ações e decisões, que a cada dia possamos demonstrar o Teu amor através de nossas obras. Fortalece nossa fé e nos motive a agir, não para ganhar a Tua aprovação, mas para refletir a transformação que realizaste em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:9. Este versículo de Provérbios é um profundo lembrete de que, embora planejemos nossas vidas de acordo com o que achamos melhor no final, é Deus quem tem a palavra final e nos guia pelo caminho certo. Pense em quantas vezes você fez planos que não saíram como esperava. Pode ser frustrante, não é? Mas quando confiamos que Deus está dirigindo nossos passos, até os desvios têm um propósito. Todos nós adoramos planejar. Fazemos listas, estabelecemos metas, imaginamos como será o futuro. E isso é bom porque planejar reflete nossa capacidade de sonhar e de querer um amanhã melhor. No entanto, nossas perspectivas são limitadas. Só podemos ver até onde nosso entendimento alcança. Mas Deus, que tem uma visão infinita, vê além. Ele enxerga os obstáculos que não podemos ver e também as bênçãos que nem imaginamos. É natural que nossas motivações humanas nos levem a planejar com base no que acreditamos ser bom para nós. Queremos estabilidade, sucesso, felicidade. Mas o que acontece quando esses planos não estão alinhados com o que Deus deseja para nossas vidas? É aqui que entra a parte mais difícil: render nossos planos a Deus, reconhecer que a sabedoria dele é maior do que a nossa e permitir que ele dirija nossos passos, mesmo que isso signifique mudar de direção. Deus não interfere em nossos planos por capricho. Sua direção é baseada em seu amor e em seu desejo de que cumpramos o propósito para o qual fomos criados. Talvez você se lembre de histórias como a de Abraão, que tinha sua vida em Ur perfeitamente planejada, mas Deus o chamou para deixar tudo e seguir um caminho incerto. Ou Moisés, que provavelmente nunca imaginou que passaria de cuidar de ovelhas no deserto
a liderar uma nação inteira. Eles tinham planos, mas Deus os redirecionou para algo muito maior. Confiar que Deus dirige nossos passos não significa que devemos parar de planejar. Em vez disso, significa incluir Deus em nossos planos. Antes de tomar uma decisão importante, devemos reservar um tempo para orar, buscar sua orientação na Escritura e refletir em comunidade com outros crentes. Significa estar abertos para ajustar nossos planos quando Deus nos mostra um caminho diferente, mesmo que não o entendamos no momento. Essa flexibilidade nem sempre é fácil. Às vezes queremos nos apegar ao que acreditamos ser o melhor, mas Deus nos pede que soltemos para receber algo maior. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que sente que seus planos estão desmoronando. Em vez de se desesperar, pergunte-se: Deus está tentando me redirecionar para algo melhor? Sua direção nem sempre é óbvia de imediato. Mas quando olhamos para trás, podemos ver como cada passo que ele corrigiu tinha um propósito. A humildade é essencial em tudo isso. Reconhecer que não temos todas as respostas e que dependemos da orientação de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ao entregar nossos planos a Deus, encontramos paz porque sabemos que Ele está no controle. Não precisamos saber tudo, porque confiamos que Ele sabe. Talvez você esteja se perguntando: como posso incluir Deus nos meus planos? Comece com a oração. Fale com Deus sobre suas metas, seus sonhos e suas preocupações. Depois ouça. Busque sua resposta na palavra, nas portas que Ele abre e nas que fecha. E quando as coisas não saírem como esperado, não perca a fé. Deus não te abandonou. Ele está apenas ajustando seus passos para te levar a um lugar melhor. Quero te encorajar a entregar hoje mesmo seus planos a Deus. Talvez você sinta que não sabe o que fazer ou que está perdendo o controle. Deixe-me te dizer algo: o melhor lugar onde você pode estar é sob a direção de Deus. Confie que Ele está trabalhando em sua vida mesmo quando você não entende. Oremos juntos. Senhor, entregamos nossos planos, nossas metas e nossos sonhos a Ti. Sabemos que Tu tens um propósito perfeito para nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em Tua orientação, mesmo quando não entendemos o caminho. Dirige nossos passos, Senhor, e leva-nos ao propósito que tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor, e Ele aprova o seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Salmos 37, 23. Este trecho do Salmo 37 nos lembra de uma verdade que transforma a maneira como caminhamos pela vida. Não estamos sozinhos. Cada passo que damos, cada decisão que enfrentamos está sob o olhar amoroso de Deus. Ele não apenas nos guia, mas também nos sustenta mesmo quando tropeçamos. É fascinante pensar na imagem de Deus dirigindo nossos passos. Talvez você, como todos nós, já tenha passado por momentos em que não sabia para onde ir. Você toma decisões baseado no que acha melhor, mas às vezes as coisas não saem como esperado. É aqui que entra essa promessa. Embora planejemos nossos caminhos, é Deus quem os endireita. Ele não apenas guia nossos passos, mas os ajusta para alinhá-los com sua vontade. É como um pai que segura a mão de seu filho pequeno, garantindo que ele caminhe por um caminho seguro. A direção de Deus nem sempre é evidente de imediato. Há momentos em que sentimos que estamos andando em círculos, mas mesmo nesses momentos, Deus está agindo. Pense na história de José, de ser vendido como escravo, a se tornar o segundo no comando no Egito. Sua vida é um exemplo claro de como Deus dirige os passos, mesmo quando o caminho parece incerto ou doloroso. O mesmo acontece com você. Talvez agora você não entenda, porque enfrenta certos desafios, mas saiba que Deus está usando cada circunstância para te levar ao lugar certo. Quando o salmista diz que Deus aprova o caminho, está falando de algo profundo. Deus não apenas guia, mas também se deleita no caminho que seguimos, quando estamos sob sua orientação. Saber que Deus aprova nossos passos nos dá uma confiança incrível. Isso nos lembra que não caminhamos para agradar o mundo,
ou para cumprir ambições egoístas, mas para viver alinhados com o propósito que Ele tem para nós. Mas o que acontece quando tropeçamos? Porque sejamos honestos, todos nós já caímos. Às vezes, é por erros que cometemos. Outras são circunstâncias fora do nosso controle. A queda pode ser humilhante, dolorosa e até desanimadora. No entanto, este versículo nos garante que quando caímos, não ficamos prostrados. Por quê? Porque Deus nos sustenta. Essa imagem de Deus, estendendo a mão para nos levantar, é uma das mais reconfortantes que podemos imaginar. Não importa quão baixo tenhamos caído, sua mão está sempre lá para nos levantar. Isso não significa que as quedas não tenham consequências, ou que sejam fáceis de superar, mas com Deus ao nosso lado, podemos nos levantar com esperança. Ele não apenas nos ajuda a ficar de pé, mas nos dá força para continuar. Talvez você sinta que está no chão agora lutando para se reerguer. Deixe-me lembrar você de que Deus não foi embora. Ele está aí, sustentando você, guiando você e dando a força necessária para seguir em frente. A chave para experimentar essa direção e sustento divino é confiar plenamente nele. Isso significa incluí-lo em cada decisão que tomamos, grande ou pequena. Está enfrentando uma decisão importante. Pare e ore. Pergunte a Deus qual caminho Ele quer que você siga. Depois confie que mesmo que o caminho pareça incerto, Ele sabe exatamente para onde está levando você. Também significa estar disposto a ajustar seus planos. Às vezes queremos nos apegar às nossas ideias, mas Deus nos pede que deixemos ir para receber algo melhor. Esse ato de soltar exige humildade e nos liberta do peso de tentar controlar tudo sozinhos. Quero encorajar você a viver com a certeza de que Deus está dirigindo seus passos e que mesmo nos momentos de queda, Ele está com você. Permita que sua direção seja o seu guia e que sua mão seja o seu apoio. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus está ao seu lado, garantindo que cada passo que você der o leve mais perto do propósito que Ele tem para a sua vida. Oremos juntos. Senhor, obrigado por dirigir nossos passos e aprovar o nosso caminho. Obrigado porque mesmo quando caímos, Tu não nos deixas no chão, mas nos sustentas com Tua mão amorosa. Ajuda-nos a confiar em Tua direção, a buscar-Te em cada decisão e a caminhar com a segurança de que Tu estás conosco. Endireita os nossos passos e leva-nos sempre em direção ao Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Isaías 26:3. Estas palavras de Isaías são um bálsamo para o coração inquieto. Falam de uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor, mas de uma confiança constante em Deus. E aqui está o segredo. Essa paz não é algo que possamos fabricar por nós mesmos. É um presente divino para aqueles que mantêm sua mente fixa nele. A paz de Deus não se parece em nada com a tranquilidade superficial que o mundo oferece. Não é simplesmente a ausência de conflito ou alívio temporário a um problema resolvido. É algo muito mais profundo. É uma calma que transcende o entendimento humano, um estado de serenidade que não é abalado pelas tempestades da vida. É como uma âncora firme em meio a um mar agitado. Enquanto tudo ao nosso redor parece desmoronar, essa paz permanece inabalável, porque vem de uma fonte eterna e imutável, o próprio Deus. Manter nossos pensamentos fixos em Deus é essencial para experimentar essa paz. Mas sejamos honestos, vivemos em um mundo de distrações, preocupações financeiras, problemas de relacionamentos, dificuldades no trabalho, notificações em nossos celulares, tudo parece competir por nossa atenção. Mas Isaías nos oferece uma solução: perseverar em pensar em Deus. Isso não significa ignorar nossos problemas, mas trazê-los a Deus. Significa lembrar o que Ele já fez por nós no passado e as promessas que Ele tem para o nosso futuro. Confiar em Deus não é algo passivo, é uma decisão ativa que tomamos todos os dias. É escolher acreditar que mesmo sem ver a solução para nossos problemas, Deus a tem.
É saber que Ele é fiel, que seu plano para nós é bom mesmo quando não entendemos os detalhes. Essa confiança se constrói ao longo do tempo, à medida que experimentamos vez após vez a fidelidade dele em nossas vidas. Para manter nossos pensamentos constantemente em Deus, precisamos de práticas que nos ajudem a focar nele. A oração é uma das mais poderosas. Não precisa ser algo complicado. Basta conversar com Deus como faria com um amigo próximo. Fale sobre suas preocupações, suas alegrias, seus medos. À medida que você faz isso, começará a sentir como a paz dele preenche o seu coração. A leitura da Bíblia é outra ferramenta essencial. É nas Escrituras que encontramos as promessas de Deus, as histórias de sua fidelidade e as orientações para viver em sua paz. Cada vez que você lê um trecho como este de Isaías, está lembrando sua mente e seu coração de que Deus está no controle, mesmo nos dias mais difíceis. Essas palavras servem como um lembrete de que a gratidão também desempenha um papel crucial. Quando agradecemos a Deus mesmo pelas pequenas coisas, mudamos nosso foco do que nos falta para o que temos. Essa prática nos ajuda a perceber bênçãos que Deus nos dá todos os dias e nos enche de uma paz profunda ao saber que estamos sob seus cuidados constantes. Lembre-se de algo importante: essa paz não significa que você nunca enfrentará problemas. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos assegurou que ele venceu o mundo. A paz de Deus não elimina as tempestades, mas nos dá força e confiança para atravessá-las, sem sermos derrotados por elas. Talvez você esteja se perguntando: como posso confiar plenamente em Deus quando as coisas não acontecem como espero? Essa é uma pergunta válida. A resposta está em reconhecer que a perspectiva de Deus é muito mais ampla do que a nossa. Ele vê o quadro completo e está trabalhando para o nosso bem, mesmo nos momentos que não entendemos. Hoje, encorajo você a tirar um momento para refletir. O que está roubando sua paz? Que pensamentos estão ocupando sua mente? Leve tudo isso a Deus. Confie que Ele pode guardar seu coração e sua mente em sua perfeita paz. Ore comigo, Senhor. Obrigado pela paz que prometes àqueles que mantêm sua mente fixa em Ti. Ajuda-nos a focar em Tua fidelidade, a trazer nossas preocupações a Ti e a viver com gratidão. Guarda nossos corações e nossas mentes em Tua paz perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor: os pensamentos que penso sobre vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essa é uma declaração poderosa que nos enche de esperança. Deus nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, seu propósito para nós é bom. Ele não está improvisando, nem reagindo às nossas circunstâncias. Desde o início, seu plano sempre foi de bem-estar, paz, um futuro cheio de propósito. Você sabia que essas palavras foram originalmente dirigidas a um povo exilado? Os israelitas estavam longe de casa, vivendo na Babilônia, enfrentando incertezas e dores. No meio dessa escuridão, Deus deu essa promessa. Ele não prometeu uma mudança imediata, mas garantiu que seu plano estava em ação, mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo acontece com você. Talvez você se sinta perdido, preso em uma situação sem saída. Mas deixe-me te dizer algo: o fato de você não ver o fim não significa que Deus não está trabalhando ao seu favor. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus opera no seu tempo perfeito. E esse tempo, mesmo que muitas vezes não compreendamos, está sempre alinhado com o que é melhor para nós. Ele tem pensamentos de paz, não de mal. Você já parou para refletir sobre isso? Tudo o que ele faz é motivado pelo seu amor e pelo desejo de nos dar um futuro de esperança. Não importa qual seja a temporada que você está enfrentando, você pode confiar que seu propósito final é bom. A chave está em confiar. O que isso significa é decidir a cada dia acreditar que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando suas circunstâncias parecem dizer o contrário. Confiar não é negar a realidade dos seus problemas,
É reconhecer que Deus é maior que eles. Confiar nos planos de Deus não significa cruzar os braços. Significa alinhar nossas vidas ao propósito dele, buscando sua orientação, meditando em sua palavra, orando para receber respostas claras. Quando você confia nessa promessa, encontra energia, vive com propósito, e sua fé se fortalece na certeza da fidelidade de Deus. Nos momentos em que parece que tudo está perdido, confiar em Deus inspira até outras pessoas a fazerem o mesmo. É algo maravilhoso que acontece no reino de Deus. Descanse mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, porque você sabe que está nas mãos de um Deus que é bom, fiel e sempre cumpre suas promessas. Quero desafiar você. Pense nas áreas da sua vida onde você tem lutado para manter o controle, onde a incerteza tem roubado sua paz. Entregue isso a Deus. Diga: Senhor, sei que teus pensamentos para mim são de paz, não de mal. Embora não entenda o que estás fazendo, confio em ti. E enquanto isso, observe como ele começa a agir às vezes de maneiras inesperadas, mas sempre para o seu bem. Lembre-se de que o mesmo Deus que prometeu aos exilados na Babilônia um futuro cheio de esperança é o Deus que está contigo agora. Sua promessa continua válida e seu amor por você é imutável. Não importa o que você está enfrentando, ele tem um plano para um futuro de propósito, fé e esperança. Porque o Deus que te criou nunca te abandonará, e seus planos para você são maiores que você pode imaginar. Minha vida não é só para me emocionar, é para me transformar, e ele virá. Pode ser aos poucos, como uma brisa que muda o ambiente. Pode ser de forma profunda, como uma enxurrada que leva tudo o que está fora do lugar. Mas ele virá, e você perceberá que o que antes te dominava já não tem mais força. Porque onde o Espírito toca, ele também molda, e onde ele molda, ninguém consegue destruir. A próxima revelação vai te mostrar como essa transformação não é um fim, mas o início de uma paz sobrenatural, uma presença que permanece mesmo quando tudo ao redor se abala. Continue comigo. O Espírito ainda está falando. Há tempestades que surgem sem aviso. O vento se levanta, as águas se agitam, e mesmo quando você achava que estava no caminho certo, tudo ao redor parece sair do controle. O coração acelera, a mente se confunde, e a fé, se não for firmada, começa a afundar. Nessas horas muitos acham que Deus se afastou, que o silêncio dele é abandono. Mas é justamente aí que o Espírito Santo revela um dos segredos mais profundos da caminhada com Deus. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus no meio deles. João 14:27 diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece uma paz condicional frágil, que depende das circunstâncias. Mas Jesus nos oferece uma paz que vem do alto, uma paz que invade mesmo quando o diagnóstico assusta, quando a porta se fecha, quando a oração ainda não foi respondida. Essa paz não é emocional, é espiritual. É administrada pelo Espírito Santo, o Consolador que nos sustenta quando tudo ao redor tenta nos derrubar. A travessia dos discípulos no Mar da Galileia é uma ilustração perfeita disso. Jesus tinha dito para irem ao outro lado. Eles obedeceram. Estavam exatamente onde deveriam estar, mas mesmo assim, uma tempestade se formou. As ondas cobriam o barco, o vento era forte, e Jesus estava dormindo. Para os discípulos isso era um escândalo. Como ele podia dormir enquanto eles quase morriam? Mas essa cena carrega uma revelação poderosa. A paz dele não se abala com o que nos assusta. Jesus estava no mesmo barco enfrentando a mesma tempestade, mas em total descanso. O Espírito Santo nos ensina a viver essa mesma realidade. Quando ele habita em nós, o medo não precisa mais ser nosso guia. Podemos até sentir o impacto das ondas, mas não precisamos reagir com desespero. Em vez disso, aprendemos a confiar, a respirar fundo, a lembrar que se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. A presença dele não evita tempestades, mas garante vitória dentro delas.
Na prática, cultivar essa paz envolve 3 posturas: confiança, presença e adoração. Confiança de que Deus está agindo mesmo quando você não entende. Presença no sentido de não fugir do lugar da oração mesmo cansado. E adoração como forma de declarar com fé que Ele continua sendo Deus. Quando você vive isso, o caos pode continuar ao redor, mas dentro há calmaria. Se este vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: "Eu confio no agir de Deus", e profetize essa verdade sobre sua vida, porque paz de verdade não é encontrada fora, mas dentro. E quando o Espírito governa seu interior, nada lá fora tem poder para te derrubar. O que vem a seguir será mais uma chave espiritual para te manter firme na jornada. Fique comigo. Nem tudo que parece certo aos nossos olhos está alinhado com os planos de Deus. Às vezes o coração deseja caminhos bonitos, lógicos, confortáveis, mas o céu está apontando em outra direção. E quando insistimos em seguir nossos próprios passos, o Espírito Santo começa a agir com amor e firmeza para nos realinhar. Ele não apenas guia quem quer ser guiado, ele também confronta quem está se afastando, porque paz de verdade não está onde queremos estar, mas onde Deus nos quer. Provérbios 19:21 diz: "Muitos são os propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá." Isso significa que podemos planejar, projetar, desejar, mas no final é a vontade de Deus que vai prevalecer. E o papel do Espírito Santo é exatamente esse: nos alinhar com o propósito eterno. Ele corrige a rota quando saímos. Ele gera incômodo onde parecia haver conforto. Ele fecha portas que não têm o selo do céu, mesmo que pareçam oportunidades perfeitas. A história de Jonas nos ensina isso com clareza. Deus o chama para ir a Nínive, mas ele decide fugir para Tarsis. A ordem era clara, mas o medo, o preconceito, ou talvez a resistência interna o levaram para longe da rota. E Deus poderia ter desistido, mas não desistiu. O Espírito moveu circunstâncias para trazê-lo de volta. O desconforto da tempestade, o ventre do peixe, o silêncio no fundo do mar, tudo isso foi instrumento de realinhamento. E ali na solidão e na dor, Jonas orou e o Espírito respondeu. A obediência que ele resistia agora se tornava direção de vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Achamos que o plano de Deus é pesado demais ou distante demais e começamos a desenhar nossa própria rota. Mas o Espírito, em sua graça, começa a fechar as portas erradas, frustrar os caminhos paralelos e até usar o desconforto como bússola. Ele não faz isso para punir, ele faz para salvar. Porque o lugar da vontade de Deus pode até parecer difícil, mas é o único onde a paz habita. Na vida prática, viver alinhado com os planos de Deus significa ter sensibilidade para reconhecer quando o Espírito está dizendo não, mesmo onde todos estão dizendo sim. Significa ter humildade para refazer o caminho quando perceber que se desviou. E significa confiar que mesmo que algo pareça bom, se não for da vontade de Deus, não será seguro. O Espírito não apenas aponta o destino, ele caminha conosco até lá, e quando estamos em sintonia com ele, o coração descansa. O próximo passo que vamos dar juntos nesta jornada vai te mostrar como a fé, quando é nutrida pelo Espírito, se torna inabalável, mesmo em tempos de espera. Porque quem anda alinhado com Deus aprende a confiar mesmo sem entender. Fique comigo. O céu ainda está falando. Há pessoas que um dia foram cheias de fogo, que oravam com fervor, falavam de Deus com paixão, carregavam sonhos espirituais que queimavam por dentro. Mas com o tempo, esse fogo foi se apagando. Vieram as frustrações, os atrasos, as decepções. Vieram lutas internas que ninguém viu. E pouco aquela chama virou brasa. Hoje parece apenas uma fumaça leve, um brilho fraco. Mas mesmo assim, o Espírito Santo não desistiu, porque Deus não apaga a vela que fumega. Ele se aproxima, se inclina e sopra vida nova. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo escreve a seu filho na fé:
Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo era jovem, e talvez estivesse enfrentando medo, insegurança ou pressão. Mas Paulo não lhe oferece estratégias humanas. Ele aponta para dentro. Ele diz: desperta o dom. Em outras palavras, o que Deus colocou aí dentro não morreu, apenas adormeceu. E é o Espírito Santo quem tem o sopro necessário para reacender o que parecia apagado. A história de Elias é uma ilustração perfeita disso. Após o grande confronto no Monte Carmelo, onde o fogo do céu caiu, Elias entra em uma crise. Ele foge, se isola, deseja a morte. O mesmo profeta que viu o fogo, agora se sente vazio. E o que Deus faz? O visita no deserto, não com vento forte, nem com terremoto, nem com fogo, mas com um sussurro suave. Era o Espírito. E naquele toque silencioso, Elias se levanta. Ele come, se fortalece, recebe nova direção e volta ao seu chamado. Porque o Espírito não nos visita apenas nos dias de glória. Ele nos restaura nos dias de sombra. Se você sente que está nesse lugar hoje, saiba que o dom ainda está aí. Talvez não brilhe mais como antes. Talvez você tenha até duvidado se algum dia foi real. Mas o Espírito sabe exatamente como reacender aquilo que o tempo e o peso tentaram apagar. Ele não vem para te cobrar por ter parado. Ele vem para te levantar de onde você caiu. Ele não vem para apontar o quanto você esfriou. Ele vem para te lembrar do porquê você começou. No seu dia a dia, comece pedindo ao Espírito: desperta o que está adormecido em mim. Volte a fazer o que um dia te conectava com o céu. Ore mesmo sem vontade. Leia a palavra como quem procura uma fagulha. Cante como quem quer reacender uma lembrança. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Uma brasa não precisa de muito para reacender. Ela precisa de ar. E o Espírito é esse sopro. Agora que você entender como o Espírito reacende dons esquecidos, o que vem a seguir vai te mostrar como com ele, até aquilo que te envergonhou no passado pode se transformar em honra. Continue comigo. O próximo passo é revelador. Existem lugares que pesam no ambiente, palavras que carregam mais do que som, olhares que atravessam a alma e situações em que você sente mesmo, sem explicação, que algo espiritual está em jogo. Em momentos assim, o que faz a diferença não é volume, aparência ou influência humana. É autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de títulos, vem da presença do Espírito Santo. Quando alguém está cheio dele, os ambientes reagem, o invisível sente, e o que parecia incontrolável começa a se curvar à presença do reino de Deus. Jesus deixou isso claro, em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele não estava falando de força física, mas de domínio espiritual. A palavra usada aqui para poder também pode ser entendida como autoridade delegada. Isso significa que quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa carrega uma autoridade que não é dela, é do céu, e quando isso autoridade é exercida com fé e discernimento, até os ambientes mais hostis precisam ceder. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam em Filipo. Enquanto caminhavam pela cidade, uma jovem possessa por um espírito de adivinhação começou a segui-los gritando. Aos olhos de muitos, ela parecia apenas exaltada, mas Paulo, cheio do Espírito, discerniu o que estava por trás. Ele não discutiu, não se exaltou. Ele simplesmente virou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E naquele momento, o Espírito deixou. Isso é autoridade. É saber que não se trata de vencer pela força, mas pela unção que carrega. No dia a dia, talvez você já tenha enfrentado situações em que algo parecia pesado ao entrar em um lugar, iniciar uma conversa ou lidar com uma pessoa. Esses momentos exigem sensibilidade e posição espiritual. A autoridade espiritual se manifesta quando você sabe quem é quem habita em você
E qual propósito carrega? Ela não grita, mas silencia ambientes. Ela não debate, mas comanda. E isso só é possível quando o Espírito Santo é sua fonte constante. Para viver isso, você precisa primeiro manter sua vida limpa diante de Deus. Autoridade espiritual e pecado não andam juntos. Em segundo lugar, é preciso cultivar intimidade. A unção cresce onde há relacionamento com o Espírito. Por fim, você precisa agir com convicção. Não hesite quando o Espírito te impulsionar. Mesmo que o ambiente pareça contrário, sua presença carregará paz, confronto e libertação. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. Uma confirmação de que mesmo diante da resistência espiritual, você foi chamado para ser presença de autoridade, onde há confusão. Fique comigo. O que vem a seguir pode desbloquear algo profundo na sua caminhada. Poucas coisas travam tanto o coração quanto uma mágoa não resolvida. Ela começa pequena como uma ferida, mas se não for tratada, vai se tornar um peso que afeta tudo. E por mais que o tempo passe, existem dores que continuam vivas, alimentadas por lembranças, por palavras ditas, por silêncios que machucam. Perdoar não é esquecer, é libertar. Mas essa libertação, quando a mágoa é profunda, só pode ser vivida com a ajuda do Espírito Santo, porque o perdão verdadeiro não é natural, é sobrenatural. Efésios 4:31-32 nos traz um chamado à libertação emocional e espiritual. Toda a amargura e ira, cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, com toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso não é um conselho leve, é uma direção firme. Perdoar é uma decisão espiritual. E quando é espiritual, não estamos apenas obedecendo, estamos nos curando. A história de José no Egito é um testemunho vivo dessa verdade. Seus irmãos o traíram, jogaram-no num poço, venderam-no como escravo, destruíram sua juventude. Anos se passaram, e agora José era governador com poder para fazer justiça com as próprias mãos. Ele poderia ter se vingado, poderia ter humilhado, mas ele chorou e perdoou, não porque esqueceu a dor, mas porque havia sido transformado. José entenderá que guardar rancor o manteria preso ao passado, enquanto o perdão o conectava com o plano de Deus. O Espírito agiu nele. A mágoa virou ministério, a dor virou plataforma. Na prática, perdoar com a ajuda do Espírito é diferente de tentar sozinho. Quando tentamos perdoar na força da carne, nos ressentimos. Mas quando abrimos o coração e dizemos, Espírito Santo me ajuda a liberar perdão, algo acontece. Ele nos mostra o quanto já fomos perdoados. Ele nos lembra que o perdão não justifica o erro do outro, apenas nos liberta de carregar uma dívida que não fomos chamados a sustentar. Se há alguém que você ainda não conseguiu segurar, começar orando por essa pessoa. Mesmo que doa, peça ao Espírito para curar a raiz da ferida. Muitas vezes, o problema não está apenas no que aconteceu, mas no que isso gerou dentro de você. Medo, desconfiança, raiva silenciosa. E o Espírito quer tratar tudo isso. Ele não vai ignorar sua dor. Ele vai entrar nela com você e transformar. Porque o perdão que vem do céu cura quem libera mais do que quem recebe. Nos próximos momentos, vamos caminhar juntos para entender como o Espírito Santo pode nos preparar não apenas para curar feridas, mas também para ouvir com clareza a voz de Deus, nos momentos mais confusos da vida. Fique atento. O que vem a seguir pode ser a direção que você tanto espera. Nem toda porta aberta é direção de Deus, e nem todo caminho difícil é sinal de que você errou. No reino de Deus, a sensibilidade espiritual vale mais do que planejamento humano. Muitas vezes, a lógica aponta para um lado, mas o espírito aponta para outro. E é preciso estar sensível para perceber a diferença, porque quem ouve o Espírito não anda mais por conveniência, mas por convicção. Em Apocalipse 2:29 lemos:
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase aparece repetidamente nas cartas às igrejas. Ela não é decorativa, é um chamado à sensibilidade. Ter ouvidos espirituais é diferente de apenas escutar. É perceber quando Deus está sussurrando em meio ao barulho. É divisar quando Ele está dizendo não para algo que parecia um sim. E isso é mais comum do que imaginamos. Em Atos 16, Paulo e seus companheiros estavam a caminho de pregar o Evangelho. Eles tinham o desejo de ir à Ásia, um lugar importante cheio de pessoas que precisavam ouvir a palavra. Mas o texto diz que foram impedidos pelo Espírito Santo. Tentaram outro destino a Bitínia, e de novo o Espírito não permitiu. Aos olhos naturais isso poderia gerar confusão. Afinal, estavam fazendo algo bom. Mas Deus sabia mais. Ele estava direcionando os passos, fechando portas certas para abrir a porta ideal. Foi então que Paulo teve uma visão, um homem da Macedônia pedindo ajuda. E ali entenderam o caminho. Essa história nos ensina algo fundamental. Nem tudo que parece certo é vontade de Deus. E nem sempre o Espírito vai explicar o porquê imediatamente. Ele pode simplesmente impedir, colocar um desconforto, fechar uma porta. E nesses momentos, o que nos mantém firmes não é a lógica, é a sensibilidade. Porque quem anda com o Espírito aprende a confiar até quando não entende. Na prática, viver com essa sensibilidade começa com intimidade. A voz do Espírito se torna mais clara quando temos tempo de oração, meditação na palavra e momentos de silêncio. Muitas vezes ele fala no detalhe, em um incômodo sutil, numa paz inexplicável, numa palavra repetida que aparece várias vezes no mesmo dia. O sensível ao Espírito não espera o sobrenatural escandaloso. Ele discerne o toque suave. Também é necessário estar disposto a obedecer. A sensibilidade sem obediência se torna apenas religiosidade. Não adianta ouvir se você não vai seguir. E por fim, é importante não ter pressa. Nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes o Espírito nos dá apenas o próximo passo e não o caminho inteiro. E está tudo bem. Ele não nos chama para ter controle. Ele nos chama para confiar. Agora que você entende a diferença entre ouvir e escutar, e como o Espírito guia com sabedoria, prepare-se para algo ainda mais profundo, como essa direção, quando obedecida, nos sustenta mesmo em meio às perseguições e lutas mais difíceis. O próximo passo pode abrir seus olhos para um nível ainda mais firme de fidelidade. Vamos continuar. Nem sempre ser cheio do Espírito significa ser aceito. Há momentos em que a presença de Deus em alguém incomoda quem está ao redor. Fidelidade nem sempre será aplaudida. Muitas vezes, ela será testada diante de olhos que acusam, palavras que ferem e ambientes que pressionam. É nesses momentos que o Espírito Santo revela outra faceta de sua presença. Ele não apenas guia, mas sustenta. Ele fortalece o interior de quem decide permanecer fiel, mesmo quando o preço é alto. Mateus 10:20 traz uma promessa que carrega coragem. Porque não sois vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Jesus estava preparando seus discípulos para tempos de oposição. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas também sabia que o Espírito estaria com eles, não apenas para inspirar, mas para mantê-los de pé. Porque há resistência, há uma força que não se aprende, que se recebe, e ela vem quando o Espírito habita com liberdade. Estevão é o retrato dessa fidelidade. Um homem comum, mas cheio de graça, chamado para servir mesas, mas que transborda sabedoria e verdade. Ao se levantar diante do sinédrio, Estevão não vacilou. Ele falou com autoridade, citou as Escrituras, apontou para o Messias. Sabia que aquelas palavras poderiam lhe custar a vida, e custaram, mas mesmo diante das pedras, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus de pé à direita do Pai, e cheio do Espírito orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso não é coragem humana. Isso é fidelidade sustentada pelo Espírito. No dia a dia, permanecer fiel nem sempre envolve perseguições físicas.
mas pode significar enfrentar críticas, isolamento, rejeição por causa da fé. Pode ser manter princípios quando todos os outros flexibilizam. Pode ser continuar servindo quando ninguém reconhece. Pode ser segurar firme a verdade quando o mundo exige silêncio. E é nesse contexto que o Espírito age como força interior. Ele não muda a oposição, mas fortalece a convicção. Ele coloca paz em meio ao confronto e coragem onde haveria medo. Viver isso exige uma entrega total, um compromisso que não depende de aprovação, mas de chamado. Significa decidir que a fidelidade a Deus vale mais do que a aceitação dos homens, e que não há glória maior do que permanecer de pé diante dele. Mesmo que o mundo tente nos fazer cair, o Espírito Santo está em busca de corações dispostos a ser fiéis até o fim, não perfeitos, mas disponíveis, porque ele mesmo será a força, a resistência em cada batalha. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. O que vem a seguir é uma revelação espiritual que vai abrir seus olhos para como o Espírito Santo te prepara para algo muito maior do que você imagina. Continue comigo, porque há mais sendo derramado sobre sua vida neste momento. Há momentos em que tudo parece silencioso demais. As promessas não se cumprem. Os céus parecem fechados, e o que era certeza começa a ser questionado pela dúvida. Nessas horas, a fé verdadeira não se baseia no que se vê ou se sente, mas naquilo que o Espírito testifica no mais profundo do nosso ser. É essa convicção interior que nos sustenta quando tudo ao redor parece fora de controle. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa não é uma frase poética, é uma realidade espiritual. O Espírito fala com o nosso espírito. Ele sussurra em meio ao caos. Você é filho, Deus não te abandonou. Ele está agindo. E essa voz não depende de circunstâncias. Ela é constante, firme e real, mesmo quando nada parece fazer sentido. Jesus nos mostrou isso no momento mais delicado de sua jornada terrena. Diante de Pilatos, acusado injustamente, ele permaneceu em silêncio. Não se defendeu, não discutiu, não se justificou. E por quê? Porque tinha convicção. Ele sabia quem era, sabia de onde vinha e para onde ia, sabia que o céu estava soberano. Essa postura não nasceu da força emocional, nasceu da comunhão com o Espírito. Quem tem essa certeza não precisa provar nada a ninguém, apenas continuar firme sabendo que Deus não perdeu o controle. Na vida cotidiana, essa convicção se manifesta quando você decide confiar mesmo sem entender. Quando, em vez de reagir ao medo, você responde com fé. Quando, diante das incertezas, você escolhe descansar no Espírito e lembrar das promessas. A convicção que vem dele não remove a tempestade, mas firma o coração no meio dela. Ela transforma a ansiedade em descanso, impulsividade em paciência, desespero em esperança. Se você está vivendo um tempo em que as respostas não chegam, onde as portas parecem fechadas, lembre-se, o que o Espírito diz pesa mais do que o que seus olhos veem. Ele pode não gritar, mas está falando. Ele está te lembrando que Deus continua no trono, que nada escapou do seu controle, e que há um propósito sendo construído no silêncio. Nada nessa vida acontece sem propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa. Então receba essa confirmação com fé. Comente: eu creio, Senhor. E declare que está pronto para essa nova fase, porque o que vem a seguir vai te revelar como o Espírito Santo conduz seus filhos com amor e firmeza, rumo ao cumprimento de tudo o que foi prometido. Fique comigo, ainda há mais para ser revelado. O que acabamos de refletir nos mostra que a convicção do Espírito Santo não depende do que os olhos enxergam, mas do que a alma crê. Mesmo quando tudo parece fora de ordem, há uma paz silenciosa que testifica dentro de nós: Deus está no controle. E é com essa certeza que caminhamos até aqui, não com respostas prontas, mas com corações abertos para confiar no que o Espírito está construindo, em silêncio. Lembre-se das palavras de Filipenses 4, 6, 7.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora é o momento de entrega. É hora de parar, respirar fundo e permitir que o Espírito fale mais alto que o medo, mais fundo que a dúvida, mais forte que a dor. Vamos juntos orar confiando que Deus está recebendo cada pensamento, cada preocupação e cada palavra que você não conseguiu dizer. O altar está pronto. A presença já está aqui. E o Espírito deseja mais do que ouvir sua oração. Ele quer habitar em você. Pai amado, neste momento, nós nos aproximamos de Ti com reverência, humildade e o coração completamente exposto. Tua palavra nos garante que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E é com essa convicção que nos rendemos diante de Ti. Sabemos que não estamos aqui por acaso, que cada palavra que ouvimos, cada verdade revelada, ao longo deste tempo, foi soprada pelo Teu Espírito com propósito para gerar transformação e vida nova dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque em meio ao caos, o Teu Espírito nos trouxe direção, consolo fresco e uma fé que não depende de circunstâncias, mas da Tua presença constante. Obrigado por reacender em nós a chama que quase se apagou, por restaurar nossa dignidade, renovar nossa esperança e fortalecer nossos passos, quando tudo ao redor gritava desistência. Senhor, hoje clamamos por força e sabedoria. Precisamos da Tua ajuda para aplicar o que ouvimos, que os ensinamentos recebidos não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e frutifiquem. Dá-nos coragem para obedecer à Tua voz, sensibilidade para discernir Teus sinais e perseverança para seguir mesmo quando não entendermos o caminho. Ensina-nos a depender do Teu Espírito em cada decisão, a esperar com fé, a andar com integridade e a permanecer fiéis, mesmo quando formos confrontados. Te pedimos, Pai, por aqueles que estão cansados, desanimados, oprimidos em seu interior. Toca nos que choram sozinhos, nos que se sentem esquecidos, nos que estão lutando uma batalha invisível. Traz cura aos enfermos. Abre portas para os que enfrentam crises. Restaura os lares que foram divididos por conflitos e mágoas. Fortalece os que estão prestes a desistir. Levanta os caídos e renova os sonhos daqueles que foram sufocados pelo tempo ou pelas decepções. Senhor, estende Tua mão poderosa sobre cada família representada aqui e sopra a vida onde tudo parece estéril. Neste momento, Pai, paramos por alguns segundos de silêncio diante de Ti. Cada pessoa que ora agora tem uma necessidade específica, uma dor, uma luta que talvez ninguém mais conheça, mas Tu sabes. Então ouvimos o Teu Espírito e entregamos cada pensamento, cada preocupação, cada nome que pulsa em nosso coração. Recebe, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos, nossos planos, nossos medos, nossos traumas e nossas esperanças. Que a Tua vontade prevaleça, que o Teu Espírito nos governe, que a Tua paz nos invada por inteiro. Faz morada em nós, conduz-nos não apenas por caminhos seguros, mas por aqueles que carregam Teu propósito. E quando vacilarmos, nos sustenta. Quando nos perdermos, nos encontra. Quando calarmos, continua falando ao nosso espírito. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Que a Tua presença seja o lugar onde escolhemos habitar todos os dias, e que o Teu nome seja glorificado em tudo o que vivermos a partir de agora. Oramos com fé e gratidão em nome de Jesus. Amém. Tudo o que ouvimos até aqui nos mostra que o Espírito Santo não é uma teoria para ser estudada, nem uma emoção para ser sentida por alguns momentos. Ele é uma presença viva, real, ativa, que deseja transformar sua rotina, sua mente, suas decisões, seu coração. Ele é a chave que Jesus revelou com amor e intenção. E esse segredo está acessível aos que desejam mais do que religiosidade,
aos que querem intimidade. Talvez durante este vídeo você tenha se lembrado de situações que viveu, orações que fez, confusões que enfrentou. E agora você percebe que em cada uma delas, o Espírito estava ali, em silêncio, guiando, em paz, sustentando. E se você sente que esta mensagem te encontrou no exato momento em que mais precisava, não duvide. Deus te escolheu para ouvir isso hoje, porque Ele quer te levar além. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Como essa verdade vai mudar a forma como você se posiciona, responde, se entrega e caminha daqui para frente? Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui, e saber que posso compartilhar essa mensagem contigo me alegra profundamente. Se essa palavra tocou seu coração, quero te convidar a deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal, se ainda não fez. Mas mais do que isso, quero te conhecer melhor. Me conte aqui embaixo de onde você está assistindo. E se sentir no coração, compartilhe o que está passando, algo que Deus está fazendo, ou uma situação que precisa de oração. Sua história importa para Deus e também para nós. Não caminhe sozinho. Somos uma comunidade unida pelo Espírito. E quando oramos juntos, algo poderoso acontece. Sua vida inspira outras, e suas palavras podem ser o encorajamento que alguém está esperando. E não pense que essa foi a última revelação. Essa é só uma parte da caminhada. No próximo vídeo deste canal, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus e experimentar o poder transformador dos seus planos. Vamos entender como manter a sensibilidade espiritual no dia a dia, mesmo em meio às pressões, distrações e incertezas. Não perca essa oportunidade. O próximo passo na sua jornada de fé está a um clique de distância, e eu estarei aqui te esperando com mais uma mensagem que pode marcar sua vida de forma definitiva. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo juntos como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui, porque Deus ainda tem muito mais para te dizer. Lembre-se sempre, Deus é maior e sua presença é a nossa maior força.